20 milímetros e a altura 280. Beleza, na anterior era 22 por 300. Agora é 20 por 280. São emendadas outras partes com utilização de furos ou parafusos de 20 milímetros de diâmetro, aberto por punção. Pessoal, aqui no enunciado foi especificado furo. Então, só que a gente vai considerar como se fosse um parafuso de 20 milímetros, beleza? Então, a gente vai adicionar mais 3,5 de folga aqui ainda, que é 2 mais 1,5. Calcular o esforço resistente de cálculo das chapas. Admitido-se esforço axial de tração. O aço continua sendo o mesmo, MR250 ou ASTM A36, e eu não preciso verificar o esforço solicitante. Na questão anterior, a chapa estava recebendo um carregamento de 850. A gente aplicou o coeficiente 1,5 e encontrou o esforço solicitante. Agora não, eu só quero a resistência da peça. Eu não sei qual é o esforço que vai ser aplicado. Beleza, então vamos lá. Mas sim, não tem nada a ver não? Porque a questão pede isso, né? Mais felicidade. Não, aí você vai, na verdade, você vai limitar a sua força à resistência. Então, olha só, pessoal. O esforço N, ele está sendo aplicado nessa direção. Beleza? Então, aqui, ó, o esforço N atua nessa direção. Se ele atua nessa direção, a seção transversal da minha peça, aqui é a seção longitudinal, e eu vou aplicar uma força N. Então, a seção transversal aqui tem uma altura 280 e uma espessura de 20 milímetros. Essa é a seção transversal da minha peça. Beleza? Tranquilo. O aço é o MR250 ou a ASTM A36. O diâmetro, olha só, o diâmetro do conector. Aqui está o furo com diâmetro de 20, só que a gente vai considerar o parafuso, o conector. Então, o diâmetro do parafuso é igual a 20 milímetros. Beleza? Pessoal, se o diâmetro do parafuso é 20, o diâmetro do furo é 20 mais 2 mais 1,5, correto? Ou seja, o diâmetro do furo é 23,5 milímetros. O furo é realizado por punção. Aquele 2 é por que mesmo, professor? É por conta da estampagem do furo provocado por punção. Então, há deformação ao longo do furo. Se fosse por isso, aí não colocava. Se fosse utilizado a broca, ou seja, bloqueamento, aí não teria imperfeição, não utilizaria o 2, utilizaria só 1,5. O 1,5 é padrão. Na questão vai especificar? Aqui a gente vai sempre utilizar considerando pulsão. Então você sempre soma 3,5, entendeu? Sempre soma 3,5. Pessoal, olha só. Eu preciso verificar a seção bruta e a seção líquida, porque eu tenho furos. Beleza? Eu continuo com as duas chapas. Eu vou realizar a conexão dessas duas chapas. Só que a disposição dos furos agora é diferente da anterior. Então vamos calcular logo a seção bruta, né? Que é um pouco mais fácil. Olha só, a resistência da seção bruta, NTRB, é a GFY dividido por γ1. Qual é a área bruta da seção? É 20 por 280. Em centímetros, 2 vezes 28.
Tensão de escoamento do aço, 25. Dividido por gama 1, que vale 1,1. Pronto, já verificamos a seção. Oi? Qualquer coisa deixa para copiar depois. $1.272,72. Beleza, agora o próximo passo é verificar a seção líquida efetiva. Então vamos lá. Seção líquida efetiva. A equação NTRT, a EFU dividido por gama 2. Ali não aproxima, não? Oi? Ali não aproximaria, não? 72 e depois vem o 7. Ficaria 73. Não, ali está tranquilo. Beleza. Olha, a tensão de ruptura já tem. A gente precisa calcular a área líquida efetiva. Então aqui é 40, tensão de ruptura 40, e o gama 2 vale 1,35. Vamos lá? Olha, o AE é igual a CT multiplicado por AM. Beleza? Preciso calcular o CT. Pessoal, novamente, eu tenho a mesma chapa. Um único elemento e ele está conectado. CT é igual a 1. O AN É igual a G. é AG menos o número de furos multiplicado pelo diâmetro do furo multiplicado pela espessura da chapa. Se for em diagonal, né, a gente coloca somatória de TS2 olha só, se a furação for reta, entram essas duas parcelas. Se a furação for em zigue-zague ou diagonal, entram as três parcelas. Então vamos ver todas as possibilidades de seções aqui agora. TS2 sobre 4G. Pessoal, vou realizar todas as seções retas aqui agora. A solicitação é horizontal, as seções são verticais. Então vamos lá. Primeiro furo, primeira seção reta. Próximo furo, segunda seção. Terceira seção, quarta e quinta. A N é a G menos número de furos, multiplicado pelo diâmetro, multiplicado pela espessura. Ou seja, quanto maior o número de furos, maior a parcela negativa e menor a área líquida da seção. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho primeira seção com 2 furos, segunda seção com 2, terceira seção com 1, quarta com 2 e quinta com 2 também. Então a seção 3 não importa pra gente aqui, porque ela só tem um furo. Beleza? As demais são iguais. Eu não preciso verificar as 4, verifico só. Beleza? Hã? Então olha só, agora verifica a furação em diagonal. Vou pegar o primeiro furo. Eu não quero reta, então não posso descer. Eu quero em diagonal. Então eu liguei aqui para esse furo. Primeira diagonal eu já tenho. Agora eu tenho duas opções. Ou eu jogo para o próximo furo em diagonal, ou eu desço agora, porque eu já tenho uma diagonal. Então tem essas duas possibilidades. Se eu tenho as duas possibilidades, eu vou verificar as duas possibilidades. Então eu vou verificar primeiro descendo aqui, ó. Agora eu só tenho uma opção: jogar para a próxima diagonal, que é essa daqui. Não pode ser direto, não, né, professor? Não, tem que pegar o próximo furo. Pessoal, eu tenho quantos furos? 1, 2, 3, 4 e 2 diagonais. Aí é o seguinte: na reta eu só tenho 2 furos.
Então o número de furos é diferente, eu tenho que verificar as duas. No caso anterior não, na reta a gente tinha 4, na diagonal também 4. Por isso que a gente fez aquele comparativo. Agora não, eu tenho 2 na reta, 4 na diagonal, e só que eu tenho 2 diagonais. Então a princípio, se a gente pensar bem, olha só, eu tenho 2 furos na reta, e na diagonal eu tenho 4. O número de furos é maior. Então a área vai ser menor. Só que há um incremento aqui. Mais 2 vezes. Aí eu não sei se ela vai ser maior ou menor que a reta. Se não entrasse essa parcela, ela já seria menor, porque ela tem 4 furos. Mas quando a gente soma, aí possa ser que ela seja maior que a reta. Entendeu? Aí eu tenho que verificar ela também. Ô Daniel, eu poderia inverter fazer a diagonal na reta? Pode, não faz. Não faz. Vai dar o mesmo resultado. Próxima situação. Eu vou pegar aqui o primeiro furo, vou jogar para o próximo em diagonal. Aí agora eu tenho 2 opções. Ou a gente desce, ou eu jogo para a próxima em diagonal. Se a gente descer, a gente vai ter a mesma seção dessa daqui. Então não vou descer, eu vou jogar para a próxima diagonal. Agora eu tenho 2 opções. Ou eu jogo para essa diagonal, para esse furo, ou eu jogo para essa. Eu não posso voltar e nem posso ir na horizontal. Olha, eu jogo para esse ou para esse. Se a gente jogar para esse daqui, eu tenho que jogar para esse daqui. Pronto. Tem quantos furos? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 diagonais. Se a gente continuasse o percurso nessa direção, a gente sairia desse para esse e desse para esse. Ou seja, a gente teria 1, 2, 3, 4, 5 furos também. E 1, 2, 3, 4 diagonais também. Ou seja, eu tenho o mesmo número de furos e o mesmo número de diagonais. Não preciso verificar as duas. Beleza? Eu verifico só essa daqui. Oi? Todos os casos. E eles têm que ser todos diferentes. Eu não preciso verificar 2 situações iguais. Entendeu? Beleza. Então eu tenho quantas seções? 3. Eu tenho seção 1, que é a reta. Seção reta. Tenho seção 2, que é em diagonal. E temos seção 3, Não, eu achei. que também é em diagonal. Eu achei que se você pegasse uma diagonal igual a seção 3 ali, que você descobriu ela, como ela tem menos furos, acho que ela já daria maior que a outra. Não, porque olha só. A seção 2, ela tem quantos furos? 5. A 3 tem quantos? 4. Tem 4? Aqui, ó. 4. É? Se esse daqui tem 5, o desconto é maior. Como o desconto é maior, a área seria menor. Só que eu tenho 1, 2, 3, 4 diagonais. Então a gente vai ter 4 parcelas dessa daqui. Não tem a opção de 6 furos também, não? Não, tem como não. Vindo direto. Mas fala aí. Tipo assim, do 3, desce e volta. Não posso voltar, não. Não posso nem voltar, nem ir na horizontal. Pode botar o número 3 aí, vem descendo. Até o meio. Ah, e retornar. Não posso fazer isso? Foi o que a gente fez aqui? Não, retornar pra cá e dá 6 furos, né? Ah, é? Essa é. Tá assim. Então vamos lá. Preciso calcular a N1. A N2. E a N3. Só alegria, pai? Graças a Deus, né? Então olha só. A N1. A gente vai pegar a área bruta. Qual é a área bruta, pessoal? 2 vezes 28. A gente já viu calculado isso também. Menos a seção 1 é a seção reta. Eu tenho quantos furos na seção 1? 2. Então menos 2. O diâmetro do furo a gente já calculou. 2,35 centímetros. Multiplicado pela espessura da chapa. A espessura é quanto? 2 centímetros. Pronto, ela é furação reta, não entra na próxima parcela. A seção 2 agora. A gente vai pegar a área bruta é a mesma. 2 vezes 28 menos. Seção 2 tem quantos furos? 5 furos. Então menos 5. O diâmetro do furo é o mesmo, 2,35. A espessura da chapa também é a mesma. Agora eu adiciono as parcelas.
verificando do primeiro até o segundo furo, ou seja, a primeira diagonal. Eu tenho T, é a espessura da chapa, que vale 2 centímetros, multiplicado por S. S é a distância horizontal entre os dois furos, 75 milímetros, ou 7,5 centímetros. Dividido por 4 vezes G. G é a distância vertical entre os dois furos, 50 milímetros, ou 5 centímetros. Agora, olha só. Vou verificar a segunda diagonal, do segundo até o terceiro furo. A distância horizontal entre os dois furos continua sendo 75 milímetros. A distância vertical entre os dois furos continua sendo 50. Verificação da terceira diagonal, do terceiro até o quarto furo. A distância horizontal é a mesma, distância vertical é a mesma também. Quarta diagonal, do quarto até o quinto furo. Horizontal 75, ou seja, a mesma, e vertical 50. Então, ao invés de a gente somar isso 4 vezes, a gente multiplica aqui por 4. Próxima seção. A área bruta é a mesma, 2 vezes 28. Na seção 3 eu tenho quantos furos? 4. O diâmetro do furo é o mesmo, 2,35. Espessura da chapa também. Agora entra a parcela TS2 sobre 4 vezes G. Vamos lá, vou verificar a primeira diagonal. Distância horizontal, 7,5 também. 2 é a espessura da chapa. 4 vezes G, distância vertical, 5. E agora eu verifico a próxima diagonal, essa daqui. 75 também e 50 também. Então eu multiplico por 2. Pessoal, por que eu não verifico entre o parafuso 2 e 3? Porque dá zero. Não tem horizontal. Então quando a gente jogar aqui mais vai ficar 2 é a espessura da chapa. Qual é a distância horizontal entre os dois furos? 0. Estou verificando essa reta aqui, pessoal. Ou seja, entre o segundo e terceiro furo. Distância horizontal é 0. Dividido por 4 vezes G. A distância G é até que nós temos aqui, que vale 100. Correto? 100. 10 centímetros. Então aqui, 0. Ou seja, eu só verifico as diagonais. Quem tem os resultados aí? Não, porque a gente teria 5 furos e 4 diagonais também. Então seria o mesmo caso da 2. Um dos dois. Aqui se a gente pegasse essa, né? Aí teria 1, 2, 3, 4, 5 furos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 também. Aí eu teria 1, 2, 3, 4 diagonais. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 também. Eu escolho um ou outro. Isso aí. Pessoal, olha só. A furação reta, a seção reta, ela nos deu aqui uma área de 46,6. A seção 2, 58,28. E a 3, 52,42. Então a gente escolhe a menor das 3. Porque vai me apresentar uma resistência menor. Oi? A N3? Vamos lá. A área bruta é a espessura da chapa multiplicada pela altura. Aí eu tenho quantos furos na 3? Eu tenho 1, 2, 3, 4. O diâmetro do furo, 2,35. A espessura da chapa, 2. Beleza? Tranquilo. Aí agora entram as parcelas em relação às diagonais. Aí olha só, do primeiro até o segundo furo, eu tenho uma diagonal. Aí eu verifico essa diagonal aqui. Vamos lá. A equação é T é a espessura da chapa, que é 2,
multiplicado pela distância horizontal entre os dois furos que eu estou verificando. Horizontal aqui é 7,5. 75 milímetros ou 7,5 centímetros. Está aqui, ao quadrado. Dividido por 4 vezes G. G é a distância vertical entre os dois furos, que vale 5 centímetros. Aí, como eu tenho outra diagonal aqui, que apresenta a mesma distância horizontal e a mesma vertical, aí ao invés de somar novamente, eu multiplico por 2. E se eu for verificar entre esse furo e esse, eu não tenho distância horizontal. Ou seja, o meu S vale 0. Resumindo, eu só preciso verificar as diagonais. Ficou claro? Tá errado já deu. Peraí, olha lá, manda aí. 48 e 45 o último. O primeiro é quanto? Tá certo. O último? 48 e 45. Bem que eu vi. 155. Esse é o quadrado da outra. Oi? O S é a distância horizontal entre os dois furos. Pessoal, vamos lá? Então, das 3 áreas encontradas, eu escolho a menor. Ela vai me dar uma resistência menor. Tá zoando? Vai acontecer tudo. Porque essa aqui Então, olha só, vou voltar e calcular o AE agora. Oi? Vai começar a ver. É, porque vai dar resistência menor. Então, CT é 1, a área 46,6. Não confio no Dai. Pessoal, qual é a resistência final da minha peça? A menor das duas, né? Ou seja, se a gente aplicar uma força de 1.380, a minha peça ela vai escoar. Então eu tenho que limitar essa força a menor das duas. Escoar, porque ela nem consegue romper. Se eu aplicar se eu aplico 1.380, ela vai escoar antes. Ela não chega nem, ela rompe depois. Mas primeiro ela escoa. Então, para que não ocorra nem outro, eu limito ela a isso daqui. Ou seja, a resistência final da minha peça. Eu pensei que a volta tinha que ser sempre maior que a letra. Não. Ô gente, olha o seguinte. Caso eu queira verificar o estado limite de serviço, aqueles BOTs de 300 que a gente viu no final do material, correto? Onde a gente tinha aqui, ó, posso apagar essa inicial aqui? Não. Posso? Não. Botar pressão aqui. Então vamos lá, né? Não precisa apagar. Nesse caso eu estou errado, né? Estou errado. Né? Então vamos lá, olha, pessoal, vamos verificar o estado limite de serviço. Ela quer ser o vigil, não, né? Não. Pessoal, estado limite de serviço. A norma limita as BOTs a 300. Que foi o último slide que a gente viu. Correto? Como é calculada a SBOTs da peça? O lambda é o comprimento da peça dividido pelo raio mínimo. Você aí não pediu não, né? Então a gente vai verificar. E de acordo com a norma, a SBOTs máxima admissível, ou seja, oi? É porque eu não posso apagar. Quanto tempinho, rapaz? Vou fazer o seguinte, vou apagar isso daqui. Isso aqui não é um dado da questão. Oi? A norma ela fala o seguinte,
que a esbeltez da minha peça é o comprimento dividido pelo raio mínimo. E que a esbeltez máxima que eu posso atingir aqui no caso é 300. Pessoal, na verdade a questão não deu o comprimento da peça. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar a esbeltez máxima da norma, vou calcular o raio e vou dizer qual é o comprimento máximo que a minha peça pode ter, para que ela não ultrapasse os 300. Beleza? Então vamos lá. Então olha só, o comprimento da peça eu não tenho, a esbeltez eu tenho, que é a máxima da norma, então eu vou considerar 300 aqui. O L é o que a gente vai encontrar. E o raio a gente precisa encontrar também. Pessoal, essa é a seção transversal da nossa peça, correto? Correto? 2 por 28. Aqui eu tenho o eixo X da peça. E aqui o eixo Y. Aqui é o centro de gravidade da peça. Correto? Eixo X e eixo Y. Se a gente voltar lá no primeiro assunto, características geométricas, a inércia em relação a X e a inércia em relação a Y para um retângulo é, em relação a X, é a base multiplicada pela altura ao cubo sobre 12. Em relação a Y é o inverso, HB3 sobre 12. Ok? Então vamos lá. B é a base. A base vale 2 centímetros. Então eu tenho 2 vezes H é a altura. A altura vale 28. Ao cubo dividido por 12. Em Y é H é 28, que é a altura, multiplicado pela base, que é 2 ao cubo dividido por 12. Pronto, encontro as duas inércias, em relação a X e em relação a Y. Deu quanto? 3.058,67. É? E o segundo? $18,67. Pessoal, na verdade eu só estou calculando as duas para demonstrar para vocês, mas não era necessário. Já dá para a gente identificar aqui que a menor inércia é em relação ao eixo Y. E que se eu tenho uma inércia menor, eu também tenho um raio de giração menor. Se o raio de giração é o menor, ele vai me dar o quê? Um comprimento menor. Ele é diretamente proporcional ao comprimento. Se a gente jogar o raio para cá, ele vai ficar o quê? Diretamente proporcional ao comprimento. Ou seja, quanto menor o raio, menor o comprimento. Quanto maior o raio, maior o comprimento admissível. Então, para que a gente esteja a favor da segurança, eu tenho que adotar o menor raio. Beleza? Então vamos lá, mas eu vou calcular as duas só para demonstrar. Feito isso, eu calculo que agora é o raio de giração. A gente calcula Rx e o Ry. Então vamos lá. Raiz quadrada aqui. A inércia em X. 3.658. Calculei Max. A área total é 2 vezes 28, que é a área da seção transversal. E em Y é 1867 dividido por 2 vezes. Em cima de 8,8. 8,8. 0,58. Então eu tenho raio em X e raio em Y. 0,58? Isso mesmo. Então, olha só, pessoal. Então eu posso realizar uma verificação para X e uma verificação para Y da seguinte forma. Vamos lá. Eu posso calcular lambda x igual a Lx sobre Rx e lambda y igual a Ly dividido por Ri. O lambda é o mesmo, que é 300, o máximo, beleza? 300.
Nas duas equações eu utilizo 300, que é o nome da máxima. O comprimento do primeiro é x e o comprimento do segundo é y. O raio do primeiro é o x, que é 808, e o raio do segundo é o y, que é 0,58. Dessa forma eu encontro o comprimento máximo em relação a x e o comprimento máximo em relação ao eixo y. Ou seja, o comprimento da minha peça vai ser o menor dos dois. E se a gente adota o maior, não atende o outro, né? Que é o eixo y, por exemplo. Aqui dá 2.424 de cima. 2.424. E o segundo, 174. Centímetros. Em metros aqui a gente vai ter 24,24 metros. E o segundo, 1,74 metros. Ou seja, o eixo X ele permite um comprimento de 24 metros. Só que o eixo Y só permite 1,74. Ou seja, a minha peça só pode ter no máximo 1,74 m. Para que ela atenda a esbeltez máxima de 300. Beleza? Pessoal, é o seguinte, vamos dar um intervalo rapidinho. Vamos copiar. E mas já está aí, vamos ao intervalo já.